Olá, pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Serena Alves, muito prazer. Eu sou professora de Arquivologia do Direção Concursos, sou arquivista, claro, e servidora pública federal. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, né, não sei por qual motivo, talvez seja pelo concurso da PGDF, né, se você ainda não é meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês gostem do conteúdo, eu faço tudo aqui com muito carinho, então se você ainda não me segue lá no Instagram também, por favor, comece a me seguir, coloco muitas dicas sobre arquivologia, @prof.serenaalves e também se inscreve aqui no canal, né, para não perder nenhum vídeo. Costumo postar conteúdos, né, resumos de conteúdos, falo um pouco sobre um concurso e outro, então tem sempre alguma informação útil aí para você que está nesse mundo aí do concurso público. Tudo bem, pessoal? Então, muito prazer, muito obrigada pela confiança. Bom, estamos aqui, né, para fazer o nosso simulado para PGDF. Sim, PGDF, reta final. A prova é esse fim de semana, então preparei um simulado muito especial para que a gente possa treinar arquivologia e não ter nenhuma surpresa na hora da prova, tá bom? Professora, como é que eu faço para ter acesso a esse simulado? Bom, já te pedi agora, né, para seguir lá no meu Instagram. O link está lá na bio do meu Instagram, @prof.serenaalves. Vou deixar o link do Instagram aqui. Então você entra lá no Instagram, vai lá na bio, baixa o simulado, faz o simulado sozinho e daí volta aqui para assistir o vídeo e os comentários, porque senão não tem graça, né, gente? Senão não tem graça. Se vir aqui direto e ouvir o que eu vou falar, não vai ajudar. O intuito mesmo é te cutucar, ver em que ponto você ainda precisa melhorar para chegar na prova e ter um excelente resultado em arquivologia, tudo bem? Bom, para você que já fez, vamos começar o nosso simulado, né? Vamos começar, vamos ver. Você acha que acertou tudo, não acertou tudo, tava difícil, não tá? Tem algum ponto que você ainda precisa melhorar até a prova? Ainda dá tempo, né, pessoal? Dá tempo demais. Bom, eu tô grande aqui, mas eu vou colocar a minha imagem bem pequenininha, porque afinal o que nos interessa é o simulado. Então esse aqui, no meu lado esquerdo, é o simulado que vocês vão poder baixar lá no meu Instagram, tá, pessoal? Então, esse é o simulado que vocês vão poder ter acesso. Eu queria comentar alguns pontos que eu coloquei aqui no início, nessa apresentação do simulado. Eu coloquei para vocês, pessoal, que eu não fiz o simulado de qualquer jeito, né? Eu simplesmente não fui lá e selecionei um monte de questões no nosso queridíssimo concursos e joguei aqui para vocês, não. Então, nós temos um edital, obviamente, da PGDF, né? E esse edital consta lá os tópicos de arquivologia. Então, o que eu pensei? Como que eu posso elaborar um simulado de excelência para os meninos? Para que eles possam entender como é que a banca vem cobrando arquivologia, obviamente, dentro do edital, né? E como é que eu posso colocar algumas informações que eu entendo como professora que são imprescindíveis para que eles possam realizar uma boa prova. Então, eu coloquei para você, falei, né, que eu elaborei um simulado de fato bem elaborado, né, bem pensado. E aí eu coloquei alguns tópicos. Por exemplo, eu elaborei esse simulado, vou até grifar aí para vocês. Eu elaborei esse simulado completamente de acordo aí, pessoal, com o seu edital. Então, não tem esse negócio de você olhar para o simulado e falar, nossa, mas essa questão aqui tá no meu edital porque eu não estudei isso, né? Acontece muito, recebo muito lá no meu Instagram o pessoal falando, tô estudando e tô estudando esse conteúdo aqui, mas ele não tá no meu edital, professora. Então, tá errado, gente. Vocês só precisam estudar o que de fato vocês precisam estudar. Eu não quero que vocês se tornem arquivistas, a menos que vocês queiram, né? Porque daí eu vou ficar feliz demais. Mas amigos arquivistas. Mas a menos que vocês queiram se tornar arquivistas, o objetivo não é esse. O objetivo aqui é, de fato, aprender o que precisa, o que a banca cobrou para que a gente possa fazer uma boa prova. Então, eu elaborei o simulado completamente de acordo com o edital, tudo bem? E aí, pessoal, outro ponto que eu acho importante falar para vocês é esse aqui, ó, que eu coloquei as questões mais recentes de 2020 e de 2021, obviamente de acordo com o seu edital. Por que eu resolvi colocar essas questões? Porque é a linha de raciocínio que a banca está atualmente cobrando. A gente trabalha com questões antigas? Óbvio que a gente trabalha, porque a banca não costuma mudar muito não, né? Tem pontos que
que sempre foram cobrados, que vão continuar sendo cobrados por serem essenciais para o entendimento da matéria. Mas a banca, ela vai se transformando no sentido de que ela vai evoluindo. Então, por isso que eu precisava mostrar para vocês quais são as questões que a banca vem cobrando recentemente de acordo com o seu edital. E elas estão aqui no nosso simulado, beleza? Outro ponto interessante que eu coloquei, pessoal, é que além de pegar questões mais recentes, né, eu coloquei as questões antigas. Por que eu coloquei as questões antigas? Justamente pelo que eu falei para vocês. As questões antigas, elas vão nos dar informações, né, que são essenciais para que a gente tenha entendido a matéria. Então, eu fui lá e falei, eu preciso falar desse conceito aqui para os meninos, porque esse ponto do edital sempre cai esse conceito. Então, eu fui lá, procurei uma questão que cobra esse tipo de conceito que eu tô falando para vocês, para que eu possa comentar aqui, e aí você vai para a prova, né, sabendo o que é de mais essencial para aprender em arquivologia no que tange o seu edital, beleza? Então, a gente tem as questões mais recentes para você entender como a banca está agindo atualmente, e a gente também tem questões mais antigas, mas não é aleatório não, pessoal, não é aleatório não. É pensando no que você precisa saber para realizar uma boa prova, tá bom? Tá tudo pensado. E aí, pessoal, um outro ponto que eu coloquei para vocês é que eu coloquei questões, 3 questões de cada tema, né? Vocês puderam observar aí. São só 3 questões de cada tema. Mas apesar, pessoal, de serem só 3 questões de cada tema, o que eu quis fazer, né? Eu quis que você tirasse o máximo de proveito dessas questões. Porque se eu faço um simulado de 50, de 100 questões, você vai fazer uma atrás da outra, você não vai absorver. Então, eu coloquei menos questões, né? São 3 questões só de cada tema, acho que deram 28 questões, né? E aí, o que eu preciso? Eu preciso que você retire o máximo de informações. Aproveite essas questões, tá bom? Porque daí a gente vai conseguir realmente ter um maior rendimento nesse simulado. É muito melhor do que eu colocar um monte de questão que você já tem lá disponível na questão de concurso para testar, né? É muito melhor eu colocar um pouquinho e aí você testa um monte lá no que concursos e aqui a gente pega o máximo de informações que a gente puder dessas questões, tá bom, pessoal? Eu sempre bato nessa tecla nas minhas aulas. Se você não é meu aluno do Direção, vou te falar aqui. O pessoal não aproveita as questões. Gente, questão de prova é o melhor instrumento para você estudar. Você pode ler um PDF 1000 vezes que você não vai absorver, não vai aprender mais do que se você estiver realizando questões. Então, sabe quando a gente está lá no que concursos, fazendo as questões, a gente fala, essa aqui é errada e é por isso, e não olha o resultado? Ou quando tem aquele monte de alternativa e a gente realmente não disseca as alternativas, a gente está perdendo uma excelente oportunidade de estudo. Então, não ignore as questões, não fique desleixado em relação a elas, não. Aproveite ao máximo as questões, porque elas vão te dar conteúdo muito mais do que um PDF, do que uma videoaula. Afinal, é a visão da banca que você vai prestar o concurso, né não? Então, fica com isso aí na cabeça. Aproveite todas as questões. Fez uma de múltipla escolha? Ache o erro, os pontos que você não entendeu de cada alternativa, anote, procure, pesquise, insira no seu material, que eu tenho certeza que o seu rendimento, vai lá em cima. Então tá, a professora já falou demais, vamos para o nosso simulado? Pessoal, vamos para o nosso simulado, com certeza. Questão, então, número 1, boa sorte para todos, espero que vocês tenham ido muito bem, mas eu vou procurar comentar cada questão aqui para que a gente possa tirar o máximo de conceitos possíveis, para você que não entende arquivologia ainda, para você que já tem um nível bom de arquivologia e precisa ratificar esse conhecimento, tá bom? Então vamos fazer bem devagarzinho e vamos realmente não só te dar a resposta, porque a resposta você já pode ir lá no que concursos e achar, né? Mas a minha pretensão aqui é de fato te passar o máximo de informações possíveis com a maior qualidade possível, tudo bem? Vamos lá, primeira questão aí. Assinale é sobre o tópico, né, pessoal? O tópico conceitos no seu edital. Na verdade, está escrito conceitos e princípios, mas eu separei conceitos de princípios porque são coisas diferentes e a banca vai cobrar de forma diferente. Então, o primeiro tópico do seu edital é o tópico conceitos. A primeira questão aí, pessoal. Assinale a opção que indica o órgão colecionador, cujas unidades são reunidas por assunto e que tem objetivos culturais, técnicos e científicos. Pessoal, qual que é
dentre biblioteca, museu, centro de documentação, arquivo, qual que é a instituição, né? Qual que é a estrutura que possui um órgão que coleciona o seu conjunto documental? Nós sabemos que o arquivo, né, os documentos arquivísticos, eles são produzidos ou recebidos para que as atividades da instituição sejam desenvolvidas. Então, aqui não é uma coisa pensada, né? Eu falar, não, eu vou criar esses documentos aqui para guardar para a posteridade. Não, eu crio os documentos porque essas atividades, elas precisam ser desenvolvidas. Então, o que eu tenho é uma acumulação natural desses documentos. A atividade precisa ser desenvolvida, eu crio o documento para registrar a informação e aí eu posso perpassar as informações pelas pessoas que essa informação precisa perpassar, certo? É uma acumulação natural. Já nos museus e nas bibliotecas, a gente não tem uma acumulação natural. É tudo pré-determinado, pensado. Eu vou comprar tantos lotes deste livro. Eu vou receber essas doações desse conjunto de livros. Ah, não, esse objeto museológico aqui é desse artista, então eu vou pegar esse objeto e vou incorporar ao meu acervo. Tá vendo como não é natural? Tá vendo como a gente tem aqui uma acumulação pensada? A gente está formando uma coleção pré-determinada. Então, coleção, pessoal, é uma característica que está relacionada às bibliotecas e aos museus. Arquivo, não. Então, aqui a gente já descartaria a letra A. Nós não estamos falando de arquivo, tá bom? E centro de documentação, professor, o que é? O centro de documentação envolve documentos arquivísticos, biblioteconômicos e museológicos. Mas eu acabei de te falar aqui que a gente não tem coleção em arquivo. E o arquivo, ele faz parte do centro de documentação. Então, eu não posso fazer essa delimitação, tudo bem? No centro de documentação, eu vou ter tanto documentos arquivísticos, que são acumulados naturalmente, quanto documentos museológicos e biblioteconômicos, que são colecionados, tudo bem? Mas eu não posso fazer essa restrição aqui não, já que eu também tenho documento arquivístico dentro do centro de documentação. Então, a letra B também está incorreta. A letra C, museus. Professor, então é museu, né? Porque o museu também coleciona. De fato, pessoal, o museu também coleciona. Mas vamos terminar de ler a alternativa para a gente saber se é um museu ou uma biblioteca? Olha só, ele fala, assinale a opção que indica o órgão colecionador cujas unidades são reunidas por assunto e que tem objetivos culturais, técnicos e científicos. Os museus só têm objetivos culturais, tá, pessoal? Já as bibliotecas, elas têm objetivos culturais, técnicos e científicos, e além disso, de fato, elas reúnem o conjunto documental, né, que são os livros, por assunto. Ah, não, esse livro aqui sobre exatas, sobre esse conjunto documental sobre exatas, sobre humanas. Ah, não, esse aqui é ficção científica. Então tem ali uma acumulação, né, uma coleção pré-determinada, né, por assunto, para quê? Para atingir objetivos culturais, técnicos e científicos. Então já falei aí que não é o museu, né? É a nossa biblioteca, a resposta aí é a letra D. E o centro de memória também não vai ser, porque vai ser o setor, né, da instituição, digamos assim, que vai realmente refletir os documentos que têm valor permanente da instituição, que têm características históricas, culturais, probatórias ou informativas, tá bom? Então não é a letra D, não é a letra E, é a letra D, o nosso gabarito aí. Acertou? Espero que sim. Pessoal, coloquei essa questão porque ela é uma questão de 2021 e é uma questão recente, né? Por isso que eu coloquei. Preciso saber que a banca, vocês precisam saber que a banca ainda cobra isso quando ela cobra conceitos. E, além do mais, é uma questão importante porque vocês vão saber a diferença entre arquivo, museu, biblioteca e centro de documentação, que cai muito em prova, né? Essa questão de como os documentos são acumulados no arquivo, no museu, nas bibliotecas e no centro de documentação. Ah, não, nos arquivos eu tenho só documentos únicos, como é que funciona nas outras instituições, né? Então, tem características específicas de cada um. Se você é meu aluno do Direção, já tá super craque nisso, né? A gente faz umas tabelas lá, bem bacanas para que vocês possam absorver essas diferenças, mas aí fica essa questão de alerta, porque pode cair sim, tá bom, pessoal? Bom, vamos para a questão número 2, ainda sobre conceitos. Considerando os conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os itens, viu, pessoal? Era para estar escrito itens aqui. Bom, o arquivo de um órgão é o conjunto de documentos recebidos ou expedidos por este órgão no exercício de suas atividades.
Esse conjunto de documentos pode ser formado por qualquer espécie documental. Pessoal, por que eu coloquei essa questão aqui para você? Que ela é uma questão, acho que ela é uma questão mais antiga, na verdade. Vamos olhar até aqui no final, porque eu retirei as informações das questões, né, para que vocês pudessem incorporar e achar que são as questões que de fato podem cair na PGDF. Então, olha só, essa questão número 1 é de 2010. Então tá, ela é uma questão mais antiga. Então eu coloquei essa questão aqui, pessoal, por quê? Esse conceito de arquivo cai demais em prova. Vocês não têm noção de como cai esse conceito. Você pode achar esse conceito em qualquer ano. A maioria das provas de arquivologia cai nesse conceito, direta ou indiretamente. Então, por que eu coloquei aqui? Professora, esse é o conceito que cai? Tá um pouco diferente do conceito que eu vi que cai muito. Sim, está um pouco diferente. O conceito que cai muito de arquivo, né? É o que está no artigo 2º da Lei 8.159 de 91. Já vou até colocar aqui para vocês. Lei 8.159 de 91, que cai demais em prova. Então, o artigo 2º da Lei 8.159 conceitua o termo arquivo. E aí a questão colocou aqui um conceito, né, de arquivo que não está errado, não está de acordo com a lei, mas ele não falou que tinha que estar de acordo com a lei, né, não está errado, mas que dá a mesma visão aí que a gente tem que saber sobre esse conceito. O conceito da Lei 8.159 fala assim, vou até ler para vocês, é o artigo 2º, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar aí. Consideram-se arquivos, para os fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos e instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Quais são os pontos que vocês precisam incorporar aí na cabeça de vocês desse conceito aqui, que é o conceito mais aceito, inclusive pela banca CESP, não sei o que deu nela para cobrar de uma forma diferente aqui, não quis ser tanto copia e cola, né? Mas quais são os pontos desse conceito da Lei 8.159 que você pode levar na sua cabeça para você aplicar em qualquer questão que caia o conceito de arquivo? Pessoal, consideram-se arquivos para os fins dessa lei os documentos produzidos ou recebidos. O que é isso? É um documento arquivístico, produzido ou recebido. Se ele não foi produzido ou recebido no decorrer das atividades de uma instituição, não é um documento arquivístico. Ele tem que ter sido produzido ou recebido. Isso é a característica da organicidade que a gente chama, tá bom? Então, produzido e recebido, pontos importantes aí desse conceito. Além disso, por instituições de caráter público e entidades privadas. Quer dizer, não importa se eu estou falando de uma instituição pública ou de uma entidade privada. Eu vou ter um documento arquivístico da mesma forma, beleza? O que mais que ele fala? Em decorrência do exercício de atividades específicas, né, como eu falei para vocês, produzidos ou recebidos no decorrer de atividades da instituição. Ou seja, se não tiver isso, ele não é um documento arquivístico, porque ele não tem organicidade, tá bom? Por qualquer pessoa física. Pessoas físicas também podem produzir documentos arquivísticos. O suporte importa? Não importa se eu estou produzindo digitalmente, se eu estou registrando a minha informação num papel, o suporte não importa. Eu vou ter documento arquivístico do mesmo jeito, tá bom? Ou a natureza dos documentos. Importa se o arquivo é especial, se o suporte dele é especial, ou se ele é especializado, ou seja, se ele trata de um assunto específico? Não importa. Então, a natureza também não importa. Então, essas palavras-chave desse conceito da Lei 8.159 são muito importantes para que você possa, nessa e em outras questões, conseguir desenvolver o seu raciocínio, tá bom? Dito isso, artigo 2º da Lei 8.159, você já vai dar uma olhadinha depois, a gente vai voltar aqui para a nossa questão. O arquivo de um órgão é o conjunto de documentos recebidos ou expedidos. Professora, você falou produzidos ou recebidos, não falou produzidos ou expedidos. Tá certo também, pessoal. Quando eu produzo os documentos, eu produzo internamente para desenvolver uma atividade interna, né? Quando eu faço a expedição dos documentos, eu estou produzindo internamente, enviando para outra instituição ou para uma pessoa física, mas ainda para desenvolver uma atividade que eu preciso desenvolver, tá bom? Então, produzido ou recebido tá certo e produzido ou expedido também está certo, tá bom? O CESP mudou aí a forma de cobrança, mas é o mesmo conceito da Lei 8.159.
Então, recebidos ou expedidos por esse órgão no exercício de suas atividades, ó, produzido ou expedido, produzido ou recebido pela instituição no decorrer das atividades dessa instituição. O que é isso? É organicidade, tá bom? Esse conjunto de documentos pode ser formado por qualquer espécie documental. Ah, professora, eu não sei o que é espécie documental, não. Olha só. Termo, contrato, relatório, ata, acordo, ofício, memorando, certidão, comprovante, tudo isso é espécie documental. Ah, professora, comprovante de residência é espécie documental? Não, eu falei que comprovante é espécie documental. Ah, professora, você falou relatório, relatório de atividades é espécie documental? Não, eu falei que relatório é uma espécie documental. O relatório de atividades vai ser um tipo documental. O meu comprovante de residência vai ser um tipo documental. Agora, relatório e comprovante são só espécies, tá bom? Eu digo isso porque as bancas amam cobrar, vocês vão ver aqui também. O CESP ama, inclusive tem questão sobre isso. Pessoal, espécie documental é isolado, tá bom? É a estrutura do documento isolado. É uma ata, é um contrato, é um relatório, é um ofício. Agora, quando eu alio essa estrutura isolada a uma função, relatório de atividades, comprovante de residência, certidão de nascimento, quando eu atribuo uma função, eu tenho um tipo documental, eu não tenho uma espécie, tá bom? A formulazinha é tipo documental é igual espécie mais a função do documento, tá bom? Então, ele fala aí, pessoal, que o conceito de documento de arquivo, o fato do documento ser arquivístico ou não, independe de qual espécie eu estou falando. E, de fato, independe. Não importa se eu produzo uma ata, se eu produzo um contrato, se eu produzo um termo, são documentos arquivísticos do mesmo jeito se ele tiver sido produzido ou recebido no decorrer das atividades de uma instituição, para que essas atividades possam ser desenvolvidas, tá bom? Então, nosso gabarito aí do número 2, certinho. Questão número 3, pessoal. Conjuntos de documentos acumulados por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos são considerados documentos privados. Aí você vai falar assim para mim, professora, conjunto de documentos acumulados por entidades privadas. Eu não tenho documento público. Se a entidade é privada, ela produz documentos privados, né? Aí eu vou te falar, não. Sabe por quê? Mais uma vez citando a Lei 8.159 de 91, agora estamos falando do artigo 7º, parágrafo 1º. Olha o que ele fala. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão dos serviços públicos no exercício de suas atividades. Então, pessoal, se eu tenho uma instituição pública, ela produz documentos públicos. Se eu tenho uma instituição privada que está encarregada de algum serviço público, esses documentos que foram produzidos, essa parcela de documentos que está envolvida nas atividades públicas, esses documentos vão ser públicos também, tá bom? Então, não é porque eu tenho uma entidade privada que eu vou ter um conjunto documental privado, não. Se essa entidade privada desenvolver alguma atividade pública, essa parcela de documentos que tem relação com essa atividade pública, ela vai produzir um conjunto documental público, tá bom? Então não tem esse 880 de ser privado, documento privado, não. Tem essa exceção. Pode ser privado, se for encarregado da gestão de algum serviço público, esses documentos referentes a essa atividade são públicos também, tá bom? Então aí a nossa questão, né, pessoal, vai estar incorreta porque conjunto de documentos acumulados por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos são considerados documentos públicos e não privados, né? Professora, fala de novo o artigo para mim. É o artigo 7º da Lei 8.159 de 91. Essa lei aqui é o parágrafo 1º, tá bom? Dá uma olhadinha lá também, porque a banca ama, o CESP ama. Bom, vamos para outro tópico, então, do nosso edital, é o tópico arquivamento e ordenação de documentos de arquivo, né? A parte mais prática da arquivologia. Pessoal, a parte que eu menos gosto, você sabe por quê? O pessoal fala em métodos de arquivamento
e reduz a arquivologia aos métodos de arquivamento, né? Tipo assim, arquivologia guarda documentos, os arquivos guardam os documentos. Na verdade, não. A aplicação dos métodos de arquivamento, que é o que a gente vai estudar aqui agora, é uma partezinha tão pequena da arquivologia, é quando já está tudo gerido, já está tudo organizado, aí a gente vai lá e aplica um método de arquivamento. Então, a arquivologia é tão maior do que isso, por isso que eu não gosto muito dos métodos de arquivamento. Mas, para estudar para a prova é muito gostoso, porque é um conteúdo muito prático, né? A gente realmente coloca a mão na massa em algumas questões para aplicar métodos de arquivamento em conjuntos documentais. Vamos ver o que a banca está cobrando aqui recentemente sobre isso. Após a classificação de documentos, este deve ser ordenado. Assinale a opção que apresenta o objetivo da ordenação de documentos. Pessoal, eu vou explicar para vocês o que é ordenação, tá bom? Porque é um pouquinho mais complicado do que parece. Os documentos, quando eles são produzidos ou recebidos, eles recebem um código. Esse código vai fazer referência ao conteúdo daquele documento. Então, se eu tenho, por exemplo, um contrato de prestação de serviços. Esse contrato de prestação de serviços provavelmente vai ser encaixado em uma classe, lá no meu plano de classificação, que fala dessa questão de pactuação, né, entre duas instituições ou mais, né, essa relação contratual. Então, eu vou encaixar esse contrato em uma classe lá no meu plano de classificação que tem a ver com isso, tá bom? Essa classe, ela vai ter um código. Então, vocês concordam comigo que todo contrato de prestação de serviço ou qualquer outro contrato, ele vai receber o mesmo código, certo? Porque se ele é um contrato, ele é uma relação de pactuação, essa relação de pactuação, ela vai estar sempre destinada a um mesmo cantinho lá no plano de classificação, então vai receber o mesmo código. Então, você concorda comigo que com o passar do tempo eu vou ter um monte de contrato classificado com o mesmo número? Pois é, e aí eu faço o quê? Eu ordeno, eu reúno os documentos que têm o mesmo código de classificação. Isso é ordenar, é você reunir os documentos, né, pelo código de classificação. Então, eu vou ter as unidades de arquivamento ali do código X, Y e Z. Isso é ordenar, beleza? Bom, aí ele pede, né, para a gente assinalar a opção que apresenta o objetivo da ordenação dos documentos. Pessoal, vamos de trás para frente. Eu ordeno documentos para eu estabelecer prazo de guarda? Não, quem estabelece prazo de guarda é a tabela de temporalidade e não a ordenação, né, que é um procedimento de organização. Pessoal, para avaliar documento, não, né, pessoal? A avaliação, ela é um momento em que se decide se os documentos eles vão ser eliminados ou guardados permanentemente. Não tem nada a ver com ordenação de documentos, tá bom? Então, letra C também não. Letra D. Descrever a série documental. Pessoal, o que eu utilizo para descrever uma série documental? Eu utilizo os instrumentos que a gente chama de normas de descrição arquivística. Então, eu tenho normas específicas que vão me ajudar a descrever os documentos. Quando eu descrevo os documentos, eu posso produzir instrumentos de pesquisa. Os instrumentos de pesquisa, eles vão facilitar o acesso daquela pessoa que chega lá no arquivo e não sabe nem o que quer. Entendeu? Ou daquela pessoa que até sabe o que quer, né? Mas precisa ser direcionado ali. Então, são os instrumentos de pesquisa que fazem isso. Tudo isso começou lá nas normas de descrição. Então, aqui, ó, nada a ver também a letra B. Então, a gente ordena para quê, né, pessoal? Para agilizar o arquivamento. Como assim, professor, agilizar? Ué, eu não vou ter aquele conjunto de documentos que tem o mesmo código? Se eu quiser procurar o meu contrato, que foi o exemplo que a gente utilizou, eu não vou sair olhando caixa por caixa ou olhando no meu sistema informatizado por processo, não. Eu vou direto naquele código, né? Porque eu sei que os contratos só ficam naquele código. E aí, provavelmente, lá dentro da ordenação, eu vou ter um método de arquivamento aplicado para a busca ser mais incisiva ainda, beleza? Então, questão número 4 aí, letra A é o nosso gabarito. E aí você aprendeu mais um conceito, né, que é o conceito de ordenação. Próxima questão. No método duplex para arquivamento de documentos, pessoal, método duplex, tá? É um tipo de arquivamento. São numerados sequencialmente
e os números são dispostos em 3 grupos de 2 dígitos. Pessoal, esse método que eu numero os documentos sequencialmente e separo, né, os números em blocos, não é o método de arquivamento duplex, né? Numerar sequencialmente e dispor os números em 3 grupos de 2 dígitos é, na verdade, o método de arquivamento dígito terminal, tá bom? Não é o método de arquivamento duplex. Vou até colocar aqui para vocês, dígito terminal. Esse é o nome do método de arquivamento que possui esse conceito. Bom, são agrupados em ordem numérica e por data. Pessoal, ordem numérica e por data é um método cronológico, numérico cronológico. Numérico cronológico, tá bom? Numérico cronológico também não é o nosso duplex. Recebem um número obedecendo a ordem de entrada ou do registro, pessoal. O que vocês acham? Recebem um número obedecendo a ordem de entrada e ou do registro. E a letra D? São divididos em classes conforme assuntos, partindo do gênero para a espécie e desta para a minúcia. Olha só, a letra C recebe um número obedecendo a ordem de entrada, é simplesmente o método numérico simples. Agora, só boa a letra D, né, que os documentos são divididos em classes, conforme assuntos pré-determinados, né? E eu vou partir do gênero para a espécie documental. E aí eu vou ter o método duplex aqui aplicado. Questão número 5, letra D é a nossa resposta. Questão tranquila, né? Na verdade, ela só pede ali para você identificar qual que é o método duplex. Então, você precisa saber, né, dos tipos de métodos de arquivamento que a gente tem. A gente tem os métodos básicos, né, que é o alfabético, o numérico, o ideográfico. Alfabético, numérico, deu um branco aqui. Alfabético, numérico, ideográfico e... Gente, deu um branco, tem mais um. Me ajuda aí. Alfabético, numérico, ideográfico, que é o por assunto, e o... Ah, meu Deus, não vou lembrar. Eu coloco aqui para vocês embaixo. Quando eu estiver fazendo as questões, provavelmente vai vir na minha cabeça. E além desses métodos básicos, né, a gente tem o padronizado, que são os métodos mais antigos, que normalmente a gente não costuma utilizar, não. Normalmente não, a gente não utiliza, que é o Ronel, o Soundex, o mnemônico. Então, eles têm uma mistura ali para organizar aqueles documentos, uma mistura de elementos que dificulta a organização, por isso que eles não são muito organizados. E eu tô aqui, enquanto eu falo com você, tentando lembrar o último método de arquivamento, mas não tá vindo na cabeça, não. Alfabético, numérico. Professora, let it go, deixa pra lá. Ai, gente, é igual quando você tenta lembrar nome de novela e você nunca lembra aquelas novelas antigas que a gente assistia. Pois é, mas enfim, se vier aqui na minha cabeça, eu falo pra vocês. Bom, vamos para a próxima questão, então, é a número 6. Em um arquivo com documentos referentes a eventos científicos, as pastas deverão ser organizadas alfabeticamente a partir do nome do evento. Assinale a opção que apresenta a entrada correta para fazer a ordenação alfabética. Então, ele está falando aqui do método alfabético, né, um método básico, e ele está falando que o que eu vou organizar são documentos, né, que contêm nomes de eventos. E a gente tem 13 regrinhas de alfabetação, né, para aplicar o método alfabético. E uma dessas regras, pessoal, fala que quando a gente tiver nome de evento, de conferência, de alguma reunião, de algum aglomerado, assim, para um objetivo específico, a gente precisa pegar a numeração, né, que consta antes, normalmente não é primeiro congresso de não sei o que, segundo não sei o que. Então, a gente tem que pegar essa numeração e, ao aplicar o método de arquivamento alfabético, colocar essa numeração entre parênteses e só assim ordenar os documentos alfabeticamente. Então, no exemplo aí da questão, a gente tem segundo o Congresso Nacional de Arquivologia,
A gente tem segundo em número romano, né? A gente tem por extenso. Enfim, a gente precisa colocar isso aí em ordem, organizar isso para poder ordenar alfabeticamente. Apesar de que ele nem pediu para ordenar alfabeticamente, não. Só pediu para a gente falar como é que fica essa estrutura em termos de método de arquivamento, tá bom? Bom, ele pediu, pessoal, para a gente apresentar, né, a entrada correta, né? Então tem que estar entre parênteses, seja romano, seja numeral, seja por extenso, o número tem que estar entre parênteses. Na letra A aí está escrito segundo Congresso Nacional de Arquivologia. Ao invés desse segundo congresso aqui, ele deveria estar aqui, ó. Aí estaria corretinho, tá bom? A letra B, segundo Congresso Nacional de Arquivologia, o segundo deveria estar aqui. Deveria estar aqui, tá bom? E não aqui na frente. Letra C, segundo o Congresso Nacional de Arquivologia, deveria estar aqui, também não deveria estar aqui. E a letra D, Congresso Nacional de Arquivologia, segundo, está certíssimo. Aí quando eu chegasse nisso aqui, né, e tivesse outros congressos para poder aplicar o método de arquivamento, aí eu poderia aplicar, né, letra C de congresso, né, que é aqui. Aí vamos supor que tivesse reunião de arquivologia, primeira reunião de arquivologia. Aí, como o C veio antes do R de reunião, essa pasta viria primeiro e depois viria a outra para aplicar o método de arquivamento. É simples assim. Só que a gente precisa primeiro, claro, né, fazer essa organização de acordo com as 13 regras. Aí as 13 regras variam muito, pessoal. Por exemplo, se eu tiver Eduardo Menezes Filho, aí o filho, pessoal, ele fica junto com o sobrenome. Aí fica assim, Menezes Filho, vírgula, Eduardo. Só que o filho, o neto, o pai, esses nomes, eles são organizados ali junto com o sobrenome, mas eles não são levados em consideração na hora de organizar alfabeticamente. Então, cada regrinha ali vai ter uma especificidade. E o método de arquivamento, com essas 13 regras de alfabetação, é o mais cobrado em termos de métodos de arquivamento em prova, tá bom? Então, dá uma atenção maior para eles, beleza? Só quis comentar aí a mais. Aí, pessoal, você vai falar assim, bom, professora, a letra D está correta, então, certo? Porque a letra D tem um nome de um congresso e o segundo, né, que está indicando ao qual congresso estamos nos referindo, ele está entre parênteses, então a letra D é a correta. Aí eu vou falar assim para você, não, você sabe por quê? Porque a banca, ó, endoidou, falou que a letra B é a letra correta. Vocês acreditam? Isso que aconteceu. Eu sei explicar? No caso, não. Não sei explicar. Professora, algum professor sabe explicar? Até hoje eu não vi. Isso faz sentido, professora, para teoria? Isso faz sentido para outras questões do CESP? Não faz sentido nem para teoria e nem para as outras questões do CESP. Imagino que ninguém entrou com recurso e ficou por isso mesmo. Ficou a letra D, a letra B. Mas o correto, pessoal, seria de fato a letra D, tá bom? Então tem esse asterisco aí. Por que eu coloquei essa questão? Eu sei que ela é polêmica, né? E por que eu coloquei essa questão? Porque eu prefiro mostrar situações para vocês entenderem o solo em que vocês estão pisando do que cair uma questão dessa aqui em prova e você ficar maluco, não saber o que fazer. Pessoal, essa questão aqui, claramente o gabarito dela é a letra D. Se acontecer de novo, nós da PGDF, quem fizer a PGDF, nós vamos entrar com recurso. E nós vamos entrar com recurso com base em outras questões, com base na teoria, a gente vai chover de recurso na banca, porque não faz sentido, a gente não precisa aceitar isto, beleza? Ah, professora, mas a banca nem sempre aceita recurso. Tá, pessoal, a banca não aceitou, a gente não pode fazer mais nada, mas a gente vai até onde a gente puder, tá bom? Porque esse tipo de entendimento aqui, de fato, não faz sentido. Então, ficou aí o gabarito da banca, letra B, o gabarito que faz sentido é a letra C, digamos assim, tá bom? Bom, vamos para o nosso próximo tópico, que é o tópico protocolo, assunto recorrente em prova desde sempre. Bom, questão número 7. Assinale a opção que representa uma das atividades de protocolo. Destinação, difusão, classificação ou migração? O que vocês acham? Pessoal, guarda aí, atividades de protocolo. Recebimento, registro, autuação, classificação, distribuição,
tramitação ou controle da tramitação e expedição de documentos. Então, recebimento, registro, autuação, classificação, distribuição, tramitação ou controle da tramitação e expedição de documentos. Eu falei destinação? Não. Eu falei classificação? Eu falei difusão? Não. Eu falei migração? Não. Então, a única alternativa aí é a letra D. Recebimento, registro, autuação, classificação. Eu tô mostrando nesse dedo, tá, gente? Classificação, tá bom? Atividade de protocolo, questão super simples aí pra gente. Próxima questão. Vamos ver quando é que caiu essa questão? A número 7. Vamos ver. Questão número 7. Vamos ver quando é que caiu essa questão. Se ela é uma questão antiga ou se ela é uma questão recente. Olha aqui, gente. Em pleno 2021, Banca CESP cobrando atividades de protocolo. Assim, nu e cru pra gente. Bom demais, né? Então, tem que saber as atividades de protocolo, tá bom? Vou continuar a fazer aqui, né? Porque aqui a gente tem as informações e agora vocês já podem ver, né? Já é legal que vocês vejam as informações sobre as questões. Vamos lá, próxima questão. Então, a gente tem o gabarito aqui, né? Eu só vou assinalar aqui, porque eu tinha assinalado lá em cima, letra C. Próxima questão. A expedição de documentos, seja de uma instituição para outra, ou para particulares, seja de uma unidade de uma instituição para outra, dessa mesma instituição, é feita pelo protocolo. Primeiro, vou explicar para vocês o que é a expedição, né? A gente tem dois momentos dentro do protocolo que tem muita relação. Quando o documento chega no protocolo, o que eu faço? Eu distribuo esse documento para as unidades, né? Para o destinatário. Eu distribuo internamente. Então, ele chegou no meu protocolo, eu distribuo para os setores de trabalho, para os interessados, para os destinatários. Agora, quando os setores enviam alguma coisa pro protocolo para que seja enviado para outra instituição ou para uma pessoa física externa, eu não tenho mais a distribuição. Eu vou ter, pessoal, o que a gente chama de expedição de documentos. Então, olha só esse esqueminha bacana que eu tenho aqui para vocês. Olha só. Vou colocar aqui embaixo. Não sei se vai dar para vocês. Aqui vai dar para vocês enxergarem. Olha só. Expedição e distribuição. Professora, essa letra é muito feia. É mesmo, gente, é terrível a minha letra. Expedição, pessoal, é o envio o quê? Externo. E distribuição, pessoal, é o envio interno. Então, vocês vão lembrar dessas duas palavrinhas. Além disso, lembra aqui, ó, externo, expedição. E lembra que distribuição tem 3 Is. E olha o que começa interno, com I. Tá bom? Então, tendo isso em mente, você já sabe que expedição é o envio externo e já sabe que distribuição é o envio interno. E a gente vai ler a questão novamente. A expedição de documentos seja de uma instituição para outra. Beleza, né? Enviar documentos da minha instituição para outra. Beleza. Ou da minha instituição para particulares. Beleza também, pessoas físicas. Seja de uma unidade da instituição para outra unidade dessa mesma instituição. Opa, peraí. De uma unidade para uma outra unidade, professora, da mesma instituição, isso é expedição ou isso é distribuição? Pessoal, isso é distribuição. Eu não estou enviando para outra instituição, eu estou enviando para uma unidade da minha instituição. É a mesma coisa do que enviar para um setor de trabalho. É a mesma coisa, é um envio interno. Ah, professora, mas e se a minha instituição estiver em outra cidade, for um polo, né? For uma unidade descentralizada que nem fica na mesma cidade? Não tem problema, pessoal. Ainda estamos falando da mesma instituição, por isso estamos falando de distribuição, não estamos falando de expedição, por isso que a gente tem o gabarito aí, número 9, incorreto, tá bom? Ó, e eu coloquei na questão, número 8, na verdade, coloquei na questão errada. É o de cima aqui, ó. Número 8, incorreto, beleza? Lembra desse esqueminha aí que ele é, ó, infalível, muito bacana. Número 9. Denomina-se distribuição a passagem dos documentos do setor de protocolo ao setor destinatário. Distribuição é a passagem dos documentos do setor de protocolo ao setor de destinatário. Aí você vai lembrar desse esqueminha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Distribuir interno, não é do protocolo para o destinatário, internamente? É, professora, gabarito certinho, com base nesse esqueminha que eu passei aí para vocês, beleza?
Questão 10. Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de arquivo aplicados na tabela de temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos ou, quando não é possível definir com exatidão o tempo, por uma ação, por exemplo, até a prestação das contas. Essa aqui é uma questão da PF de 2021. E o que acontece é o seguinte: nós temos o plano de classificação e nós temos a tabela de temporalidade. A gente fala em dois instrumentos, porque de fato são dois instrumentos, cada um tem um objetivo. Mas muitas vezes eles estão no mesmo documento, fisicamente falando, porque metodologicamente é importante que eles estejam assim. Você vai entender. Lembra que a gente falou do nosso contrato? A gente definiu que o nosso contrato é uma pactuação, né? A gente foi lá no plano de classificação, identificou a classe que eu poderia encaixar esse contrato e essa classe tinha um número. Então, esse número, essa classe na qual eu vou encaixar o meu documento, é o meu plano de classificação. Essa é a parte do plano de classificação, o código e a classe, que eu vou encaixar o meu documento. Aí, pessoal, essa é a parte do plano de classificação, mas eu não falei que os documentos ficam metodologicamente melhor se forem organizados juntos, estruturados juntos? Pois é. Aí a tabela de temporalidade, agora eu já estou falando da tabela, ela tem o arquivo corrente, o arquivo intermediário, o arquivo permanente, e a destinação final. No arquivo corrente, os documentos vão ficar por tanto tempo, no arquivo intermediário por tanto tempo, e a destinação vai ser permanente ou eliminação, tá bom? Então, essa parte aqui é a tabela de temporalidade e essa aqui é o plano de classificação. No exemplo do nosso contrato, né, a gente tem o código tal, que tem a classe tal, eu encaixo o meu contrato aqui, e aí ele fica, por exemplo, 5 anos no arquivo corrente, 10 anos no arquivo intermediário e depois é guardado permanentemente. Um exemplo, tá bom? Então, o que a questão está falando? Ao invés da gente colocar 5 anos na corrente, 10 anos na intermediária, eu posso colocar alguma informação, como, por exemplo, até a prestação das contas? Vamos supor que eu não consigo mensurar isso em ano. Eu posso usar outras informações? E sim, pessoal, a gente pode colocar. Então, o que quer dizer? Se vamos supor que ao invés de 5 anos nos arquivos correntes, eu tivesse a informação até a aprovação das contas. Quer dizer que aquele contrato que tem o código tal vai ficar no arquivo corrente até que as contas referentes a ele sejam aprovadas. Aí ele vai poder ser transferido para o arquivo intermediário. É isso que quer dizer. Não necessariamente eu preciso colocar em anos, tempo definido, pré-determinado, tá bom? Eu posso colocar outras informações que me ajudem ali nesse processo avaliativo de definir por quanto tempo cada documento vai ficar em cada fase. E é isso que a questão está falando aqui. Essa questão caiu na prova da PF e os meus alunos da PF se deram bem. Por quê? Porque eu coloquei um print screen da tela do plano de classificação em tabela de temporalidade que foi elaborado para o Poder Executivo Federal. E nele tinha lá, arquivo corrente, tinha um exemplo de até a prestação das contas. Então, se a pessoa prestou atenção no plano, se deu bem, tá bom? Olha a minúcia da prova, tá bom, pessoal? É bom levar aí esse entendimento para sua prova. Então, aí essa questão, né, tá corretíssima, porque a gente pode utilizar, sim, desses recursos, né, para poder informar como é que o processo deve acontecer em cada fase. Bom, vamos lá. Questão número 11. A classificação de documentos do tipo estrutural é elaborada a partir das funções, atividades e tarefas? Pessoal, a classificação, o plano de classificação, ele é elaborado a partir das funções, atividades, das tarefas que as instituições desenvolvem, ou ele pode ser elaborado a partir da estrutura organizacional daquela instituição. Aí é a critério da instituição. Normalmente, qual que é o tipo de plano mais utilizado? Aquele plano que contempla as funções, as atividades e as tarefas. Por quê? Porque a estrutura organizacional, que seria o plano do tipo estrutural, né? Elas são muito mutáveis, né, pessoal? Cada hora entra cria um setor, sai um setor. Então, se eu crio um plano de classificação com base na estrutura, provavelmente eu vou ter que ficar alterando o tempo todo e isso não é bacana, tá bom? A questão fala que a classificação de arquivos do tipo estrutural é elaborada a partir das funções, atividades e tarefas. Na verdade, é do tipo funcional. Então, aqui tá incorreto o gabarito aí da número 11. E nós vamos para 12. A implementação do programa de gestão de documentos pode ser constatada verificando-se se o órgão aplica plano de classificação e tabela de temporalidade e possui uma política institucional. Pessoal, se a instituição se deu ao trabalho de
Produzir um plano de classificação, ou seja, analisar toda essa estrutura, os documentos que são produzidos e estruturar e sedimentar no plano de classificação. Se o processo avaliativo foi feito, né, resultando na tabela de temporalidade, que é o instrumento que diz por quanto tempo cada documento vai ficar em cada fase do ciclo documental, né? Se a instituição tem uma política, caramba, com certeza o programa de gestão de documentos foi implementado. São indícios muito fortes, pelo menos, né? Do contrário, esses instrumentos jamais existiriam, principalmente a política, tá bom, pessoal? Então, com certeza aí, item correto, são indícios fortes, né? Vamos lá, questão número 13. Com relação à classificação de documentos e aos instrumentos de gestão arquivística, assinale a opção correta. Vamos lá, alternativa por alternativas, vamos aproveitar cada questão como conversamos no início. A classificação de documentos é exclusivamente uma organização física do acervo? Pessoal, classificação não é a organização física do acervo. A gente tem dois tipos de classificação. Aliás, a classificação ela pode ser analisada a partir de dois pensamentos. Classificação intelectual e material. A classificação intelectual, pessoal, é a ordem que a gente tem na cabeça para produzir uns documentos. Os documentos, por exemplo, quando eu vou pedir férias, primeiro eu peço, né? Primeiro eu tenho um pedido de férias, depois a minha chefia autoriza, depois eu tiro férias. Essa é a ordem lógica, intelectual, né? A classificação material é que esse documento tem que vir atrás desse, tá bom? Mas o que deve prevalecer é a intelectual, porque se a intelectual prevalece, a material consequentemente já vai aparecer ali, tá bom? Então a classificação, ela não é organizada fisicamente. Para começar, a gente já tem o item correto aí. Vamos lá, letra B. O Código de Classificação de Documentos apresenta a identificação dos prazos? Pessoal, é a tabela de temporalidade, não o Código de Classificação. C. A listagem de eliminação de documentos é suficiente para que a documentação selecionada seja descartada sem a necessidade de autorização? Nunca na história desse país, como diz o nosso professor Júlio Ponte, de Regimento Interno do Senado. Pessoal, nunca na história desse país. Para você poder eliminar um documento público, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter uma lista de eliminação, eu tenho que ter um edital de eliminação, eu tenho que ter um termo de eliminação, eu tenho que ter uma autorização da autoridade pública na esfera de competência da minha instituição. Então, não funciona assim não, tá bom? Não é suficiente de jeito nenhum. Vamos lá, letra D. O Código de Classificação de Documentos estabelece critérios para a microfilmagem de documentos e para o recolhimento? Pessoal, não. O que o Código de Classificação pode fazer lá no campo observação, na verdade a tabela de temporalidade que é a união com o código, né? Vai ter um espaço lá para poder falar, olha, esses documentos aqui, é melhor microfilmar esses documentos, ou é melhor digitalizar. Mas não passa disso, de recomendações, tá bom? Não tem esses critérios para microfilmagem que a questão está falando aqui, não. A classificação de documentos é uma atividade que deve retratar a vida das instituições? Sendo fiel às suas estruturas e as funções, com certeza a classificação ela vai ser um reflexo das atividades que são desenvolvidas por meio dos documentos, tá bom, pessoal? Então, letra E aí, certinha, número 13, e nós vamos para a próxima questão. É o princípio da proveniência que dá ao documento de arquivo a singularidade para diferenciá-lo de outros tipos de documentos. Para tudo, porque essa questão é polêmica e eu coloquei de propósito, pessoal. A gente tem uma questão do INPI, acho que é de 2013 ou 2015, não lembro, que diz que olha só, vou até ler a questão que coloquei aqui para vocês. A organicidade é o princípio que possibilita a diferenciação entre documentos de arquivo e outros documentos existentes no ambiente organizacional. Por que ele fala que é a organicidade que permite que eu diferencie o documento arquivístico do documento biblioteconômico e do documento museológico? Por que é a organicidade? Porque a organicidade é uma característica que só pertence aos documentos de arquivo. O que quer dizer isso? O que quer dizer organicidade? Que o documento foi produzido ou recebido no decorrer das atividades da instituição, né? Que as atividades, elas estão ligadas à instituição, né? Por esse contexto, e isso é representado nos documentos. Isso só os documentos arquivísticos têm. Por isso que se eu tenho organicidade, eu posso dizer que de fato eu estou tratando de um documento arquivístico, e não de um documento biblioteconômico ou de um documento museológico. Isso foi o entendimento da banca
em 2013 ou 2015 no INPI, não lembro bem. E aí, pessoal, se você tiver dúvida, me manda lá no Instagram que eu mostro a questão para você e te falo o ano que é. Mas aí, pessoal, o interessante é que essa questão aqui, a questão número 14, está falando que o princípio da proveniência que dá ao documento de arquivo a singularidade para diferenciá-lo de outros tipos de documentos. E aí, né, a banca fez o quê? Deu o gabarito aqui, ó, como certo. Mas aí a gente ficou, mas como assim, né? Pois se na revisão da PF, aqui no YouTube, vocês podem procurar aqui no meu canal, na revisão final da PF, ou no meu canal ou no canal do Direção, não lembro qual canal que eu fiz, acho que foi do Direção. Vocês podem procurar lá que na revisão eu mostrei essa questão do INPI e falei, gente, organicidade só pertence aos documentos de arquivo. Por isso que a gente pode diferenciar de outros tipos de documentos, né, a partir da organicidade. E aí a banca vem e me coloca aqui a proveniência. E aí, como é que ficamos? Não ficamos, pessoal. A banca não aceitou o recurso, ficou por isso mesmo e a gente vai ter que aguardar novos posicionamentos. O meu raciocínio é que é a organicidade. O raciocínio da banca, em algum momento, é de que é a organicidade. Mas agora, em 2021, tá falando que é a proveniência. Coloquei porque é polêmica, vocês precisam saber e precisam estar atentos na hora da prova e principalmente com a possibilidade de recurso sobre esse assunto, tá bom? Então, número 15. O princípio de respeito à ordem original preceitua que os documentos arquivísticos devem conservar o arranjo dado pelo seu produtor. Pessoal, a ordem original ela vai dizer que os documentos arquivísticos eles foram produzidos de uma forma e essa forma ela deve ser mantida, né? Os documentos eles não podem perder o seu contexto, né? Ele tem um início, um meio e fim. Isso é respeitar a ordem original, né? O arranjo que a entidade deu quando o documento foi criado ou recebido e quando as atividades foram desenvolvidas. Então, por isso aí que a número 15 tá certinha. E nós vamos para a questão número 16. Apesar de atender as demandas administrativas de alguma organização, o princípio que norteia a classificação dos arquivos correntes perde a utilidade para aplicação no arquivo permanente. Pessoal, olha só, nenhum princípio perde utilidade nenhuma. Assim como as bancas amam falar que por causa do fato de que a gente está produzindo os documentos digitalmente, agora a gente não precisa mais da arquivologia, nem de gestão documental, nem nada. Pessoal, isso não existe. Princípio é aplicado em qualquer fase ou qualquer documento, em qualquer momento. Assim como não importa se eu estou tratando de um documento digital, se eu estou registrando uma informação num pedaço de papel, numa folha, digitalmente, num tecido, numa pedra, não importa, tá bom? Os procedimentos são os mesmos e não há essa diferenciação. Eu aplico esse princípio aqui e ali eu não aplico mais, tá bom? Então, questão aí incorreta. Nós vamos para a nossa próxima questão, número 17. Assinale a opção que indica o tipo de arquivo onde ficam localizados documentos históricos. Opa, documento histórico eu só tenho em um lugar, hein? Em um arquivo. Vamos lá. Que, embora não possuam valor administrativo, mais uma característica importante, comprovam a evolução político-administrativa de um município de acordo com a classificação dos arquivos segundo os estágios de evolução. Pessoal, segundo os estágios de evolução, os arquivos podem ser classificados em arquivos correntes, intermediários e permanentes. Beleza? Os arquivos correntes comportam os documentos que acabaram de ser criados ou recebidos, né, para que alguma atividade possa ser desenvolvida. Eles têm uma frequência de uso alta, porque a demanda está ali, precisa ser desenvolvida, então eu vou usar muitos documentos. E, além disso, pessoal, esses documentos possuem valor primário. O que é possuir valor primário? Esses documentos possuem características administrativas, fiscais e legais e possuem valor primário. E os arquivos intermediários, professora? Os arquivos intermediários também comportam documentos de valor primário, porque são documentos que ainda estão produzindo, ainda estão cumprindo as funções pelas quais foram criados. Eles têm um uso diminuído, né, porque a demanda já foi finalizada, mas pode ser que eles precisam ser utilizados, mas eu ainda tenho valor primário nele, tá bom? Apesar de ter uma frequência diminuída. Então, valor primário nos arquivos correntes e intermediários. O que é ter valor primário? O que significa isso? Significa que o documento foi produzido
produzido ou recebido no decorrer das atividades de uma instituição e essa atividade está sendo desenvolvida, por isso que eu tenho um valor primário, que eu estou utilizando os documentos para os motivos pelos quais eles foram criados ainda, tá bom? Só tem um valor primário no arquivo corrente intermediário. Mas aí a questão está falando de documento histórico. Eu não tenho documento histórico no arquivo corrente intermediário. Os documentos históricos são aqueles que possuem um valor secundário. Eles só ficam nos arquivos permanentes. Os documentos de valor secundário são aqueles que já cumpriram as funções pelas quais foram criados, ou seja, ainda não estão cumprindo, como os correntes e os intermediários, eles já cumpriram, e aí ao invés de serem eliminados, eles ainda vão servir para a administração. Só que eles não vão servir da mesma forma como eles foram criados, né? Pelos mesmos motivos pelos quais eles foram criados. Eles vão servir agora, pessoal, de uma outra forma. Eles vão servir por suas características históricas, como afirma a questão, cultural, probatória ou informativa, tá bom? Então, quando a questão fala aí em documento de valor histórico, né, uma característica histórica e documento que não possui valor administrativo, né, ou seja, que não possui valor secundário, eu vou estar falando aí com certeza, pessoal, do meu arquivo permanente, tá bom? Todas essas coisas aqui que eu falei, essas características que eu falei, caem muito em prova. Então, se você não anotou, volta porque cai em prova. Essa questão de quando os documentos são mais usados, qual o valor que fica em cada fase, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá, questão número 18. O trânsito entre diferentes tipos de arquivo que contemplam um sistema ocorre por meio da transferência do recolhimento. Pessoal, os documentos nos arquivos se movimentam, certo? A gente tem os arquivos correntes, intermediários e permanentes e eles se movimentam. Então, essa movimentação tem nome e é o que a questão está falando. Quando eu tenho aqui os meus arquivos correntes, intermediários e permanentes. Quando os documentos vão do arquivo corrente para o intermediário, nós temos a chamada distribuição. Quando os documentos vão do arquivo corrente para o permanente, nós temos o chamado recolhimento. Quando os documentos vão do arquivo intermediário para o permanente, nós temos também o recolhimento. Então, repare que sempre que o destino final, né, sempre que o destinatário for o arquivo permanente, eu vou ter um recolhimento e a transferência só ocorre em um momento, quando os documentos vão do arquivo corrente para o intermediário. A questão fala que o trânsito entre diferentes tipos de arquivo que compõem um sistema ocorre por meio da transferência e recolhimento, então a gente tem aí gabarito certo com um esqueminha perfeito para você levar para a prova. Próxima questão. Criação, difusão e descrição são as 3 fases do programa de gestão de documentos. Pessoal, olha só, o programa de gestão de documentos é formado pelas fases de produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento. E aí já vou te falar mais uma vez da Lei 8.159 de 91, no artigo 3º, artigo 3º ou 1º? Artigo 3º, eu acho, pessoal. Artigo 3º da Lei 8.159, que fala que gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos. São as fases da gestão de documentos. Aí você fala, nossa, professora, mas essa palavra feia aí para lembrar das fases? Tá bom, aqui, ó. Tá aqui, ó. A palavra bonitinha, lembra de pauta, para lembrar das fases do programa de gestão de documentos, tá bom, pessoal? E aí, olha só, a pauta, né, envolve produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento. Aqui a gente tem criação, difusão e descrição. Você vai falar, professora, eu não tô vendo criação aí, eu não tô vendo difusão aí e eu não tô vendo descrição aí. Então, a questão está incorreta, certo? Beleza, certinho, pessoal. Questão incorreta. Criação, difusão e descrição não são as 3 fases do programa de gestão de documentos, né? São as fases do programa de gestão de documentos. É a pauta, né? Produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento. E a criação, difusão e descrição, para que vocês saibam, fazem parte das 7 funções arquivísticas, tá bom? E além disso, eu queria chamar a sua atenção que aqui ele fala em 3 fases e eu falei muito mais do que 3 fases para você. Falei aqui, né, em 5 fases. Mas é porque, pessoal, esse aqui é o programa geral de gestão de documentos, é o mais abrangente.
O outro a gente pode chamar de produção, utilização e destinação, tá bom, pessoal? Aí a fase básica, né, do programa de gestão de documentos, produção, utilização e destinação. Fase completa, fase básica, nenhuma está contemplada lá embaixo, a gente já tem uma questão incorreta. Questão número 20, pessoal, sobre as políticas de conservação, restauração e acesso a acervos arquivísticos, assinale a opção correta. Vamos lá, vamos ver. Mensagem de correio eletrônico, e-mail, né, pessoal? Não é parte do programa de gestão arquivística de documentos, por não ser considerado documento arquivístico? É parte sim e é considerado documento arquivístico sim. Então aí a gente tem já a incorreta. Vamos para a letra B. A política de acesso ao acervo deve estabelecer uma clareza das situações de restrição. Pessoal, a política de acesso são as normas, né, que vão determinar como é que vai ocorrer o acesso aos documentos de arquivo. Ah, não, esse acervo aqui só pode ser visitado por tantas pessoas ao mesmo tempo. Ah, não, esse documento aqui tem que ser manuseado dessa e dessa forma. Isso tudo faz parte da política de acesso. A gente tem a política de preservação também. Ah, não, esses documentos podem ser acessados fisicamente aqui na instituição, ou não, esse aqui a gente só libera digitalizado. Isso tudo faz parte da política de acesso, tá bom? E deve estabelecer com clareza as situações de restrição de acessos? Com certeza, né, pessoal? Então, a número 20 aí, a questão número 20, né, a gente já tem nosso gabarito, é a letra B, mas vamos analisar as outras para ver qual que é o erro. Em um arquivo, o acesso físico à área de armazenamento é livre. Não, não, não. A área de armazenamento é onde a gente guarda os documentos, não é livre, não. Porém, o contato com os documentos é limitado. É o contrário, né, pessoal? Não mesmo. Letra D. Para tratar de documentos recém-danificados por água, deve ser criado um grupo de trabalho com o fim de organizar as atividades de restauração. Até aí, beleza, né? Que deve iniciar-se pela exposição dos documentos à luz solar por secagem. Pessoal, se você expõe um documento à luz solar e deixa ele lá secando, ele vai quebrar, ele vai ficar todo quebradiço. Aí já era, vai perder a informação. Não é assim que se faz, tá bom? Por ser invisível, a radiação ultravioleta não interfere na conservação dos documentos? Qualquer tipo de radiação interfere na conservação de documentos, por isso que tem que ser controlada, tá bom, pessoal? Então, letra E é errada, nosso gabarito é a letra B, e a gente vai para a próxima questão. Para realmente ter efetividade, a preservação deve ser feita quando os documentos chegarem ao arquivo permanente. Pessoal, eu preservo os documentos, eu conservo os documentos desde quando eles são produzidos ou recebidos. Eu não vou tomar um café perto de um documento, eu não vou colocar um pendrive cheio de vírus no meu computador. Então, a conservação, a preservação, elas são feitas desde a origem, tá bom? E não só quando os documentos chegam no arquivo permanente. Então, a gente tem aí, a 21 tá incorreta, nós vamos passar para frente. A retirada de poeira dos documentos em suporte papel deve ser feita com pano levemente úmido. Pessoal, se eu adicionar essa umidade aqui a documento, vai dar fungo, vai proliferar micro-organismo. Então, eu não limpo nem o chão com pano molhado no arquivo, porque a umidade vai subir e vai agregar nos documentos e vai fazer com que surjam aí micro-organismos. Então, a retirada de poeira não deve ser feita com pano úmido. Errado. 23. Os arquivos municipais do Poder Executivo integram o... Pessoal, a gente tem mais uma vez a nossa Lei 8.159 de 91 colocada em prova aí para vocês. E a Lei 8.159 de 91, pessoal, fala que os arquivos municipais do Poder Executivo, eles vão fazer parte do SINAR. O que é o SINAR? O SINAR é o Sistema Nacional de Arquivos. Quem faz parte do SINAR? Todas as instituições fazem parte do SINAR, pessoal. Tudo quanto é instituição que você pensar. Quando cair em prova que a instituição X faz parte do SINAR, pode marcar que tá certo porque faz parte do SINAR. Agora, em contrapartida, eu tenho que falar para vocês do SIGA. No SIGA, pessoal, que é o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, o SIGA, ele só tem como componente órgãos do Poder Executivo Federal, tá bom? Da Administração Pública Federal. Então, ele é mais restrito. O SINAR não, o SINAR deixa todo mundo entrar, tá bom? São sistemas de arquivos que se reúnem para fazer alguma coisa em conjunto, tá bom? Para chegar a algum estudo, por exemplo, para se reunir e falar sobre coisas da área. São sistemas que reúnem instituições e pessoas que estão relacionadas àquela atividade específica.
Então, a letra B aí, a nossa resposta é o SINAR. Vou colocar aqui para você, o SINAR. E a gente vai passar para a próxima. O prazo máximo de restrição de acesso às informações classificadas no grau ultra secreto é de 25 anos? Pessoal, alguns documentos, a regra é que os documentos sejam públicos. Mas a gente tem exceções, que são documentos que possuem conteúdo que não devem ser liberados por um motivo ou por outro. E aí esses documentos, de acordo com a Lei 12.527 de 2011, que é a nossa Lei de Acesso à Informação, eles devem ser classificados como sigilosos. E esses documentos sigilosos, eles possuem níveis de sigilo. Eu tenho os documentos ultra-secretos, os secretos e os reservados. Os ultra-secretos podem ficar 25 anos restritos, os secretos ficam 15 anos e os reservados ficam 5 anos. Então, ultra-secreto 25, secreto 15, reservado 5 anos, tá bom? A questão fala que o ultra-secreto fica pelo máximo 25 anos com restrição de acesso, tá certinho. Professora, como é que eu lembro disso? Você vai lembrar disso por causa dessa palavrinha aqui, ó, user, que é usuário em inglês. Quando cair questão que fala de nível de sigilo de acordo com a Lei 12.527, lembra da palavra user. Como assim, professora, user? Pessoal, olha aqui, ultra secreto, secreto e reservado. Ultra secreto, pessoal, 25 anos, que é a idade da professora. Vocês acreditam? Professora, nem a pau eu acredito que você tem 25 anos. Não tem condição de você falar um negócio desse em vídeo. Gente, eu falo em todo vídeo. Você sabe por quê? Isso perpetua. Vai que alguém acredita e fala, não, ela tem 25 mesmo. Aí as coisas vão passando de uma pessoa para outra. Daqui a pouco eu tenho o quê? 25. Então tá ótimo, entendeu? Acreditem aí. Sejam pessoas bacanas. Vamos lá. Ultra secreto, 25 anos no máximo. Secreto, 15 anos. E reservado, 5 anos. Repara que de 25 para 15, eu tenho menos 10, certo? E de 15 para 5, eu também tenho menos 10. Então, se você lembrar do ultra secreto, que é 25, você vai lembrar dos outros, porque é só tirar 10. Além disso, olha aqui, ó, a palavra user. User. Lembra do user, lembra que o ultra secreto é 25, e para calcular os outros é só tirar menos 10, e aí já facilita, você vai lembrar dos 3 prazos de cair qualquer questão você vai acertar, tá bom? Massa, professora, vamos lá, próxima questão, também em relação à Lei de Acesso à Informação, hein? O pedido de informações encaminhado eletronicamente deverá conter os motivos determinantes para a solicitação da informação. Sabe o que ele está te falando? Sabe aquele canal que a gente tem para fazer um pedido de acesso à informação para as instituições, o ESIC? Pois é, lá no ESIC, a gente faz um pedido de acesso à informação. Vamos supor que você quer ver esse contrato aí que a gente está falando desde o início do nosso simulado. Não, eu quero ver esse contrato, me manda aí por e-mail, eu abro um pedido lá, me manda aí por e-mail, não, eu abro um pedido de acesso à informação, e aí eu solicito à instituição a visualização daquele contrato e a instituição vai liberar o acesso, tá bom? Só que eu preciso explicar por que eu preciso pedir esse contrato? Não, é o que a questão está falando. É esse motivo determinante. Eu não preciso falar o porquê. Eu não preciso explicar para a instituição por quê. Eu quero o contrato. Se ele é público, eu tenho direito a ter acesso àquele contrato. Tudo bem? Aí a questão está falando que o pedido de informação encaminhado eletronicamente deve conter os motivos determinantes. E não deve, eu não tenho que explicar o porquê. Não é da conta da instituição pública. O documento é público, o documento é meu, seu, de todo mundo e todo mundo pode ver. Não preciso explicar por quê. Por isso que a gente tem aí gabarito incorreto, nós vamos para a próxima questão. Requerimento de informações é uma espécie documental comum em arquivos universitários. Aí você vai falar, opa, chegou a hora, né? Estudei com a professora hoje no simulado o que é espécie documental. Eu lembro que ela falou que espécie documental é contrato, relatório, termo, ofício, memorando, deixa eu ver outro. Foge da cabeça as coisas. Até agora eu não lembrei do outro método de arquivamento. Fugiu aqui da minha cabeça total. Mas vamos lá, pessoal. Nós temos essas espécies documentais que eu já ensinei para vocês, certo? Aí você vai olhar para a questão com base no que eu te falei. Requerimento de informações é uma espécie documental comum em arquivos universitários. Aí você vai falar, professora falou, é só o requerimento que é espécie documental. Requerimento de informações é tipo documental. Olha a pegadinha da banca.
Requerimento, sim, é uma espécie documental comum em arquivos universitários e não recolhimento de informações, porque requerimento de informações não é uma espécie, é um tipo. Para essa questão estar correta, tinha que estar escrito: requerimento de informações é um tipo documental comum em arquivos universitários. Na verdade, está espécie, por isso que a gente tem um arquivo incorreto. Se você não sabe dessa informação, se você não tivesse visto, né, se você não sabia e não tivesse visto eu falar aqui hoje, pessoal, você ia olhar para essa questão e ia falar: requerimentos de informações é uma espécie documental comum em arquivos universitários? Aí você pensar: arquivo universitário, universidade, será que tem requerimento de informação lá? Aí você fala: poxa, é razoável, né? Requerimento de informação numa instituição universitária? É claro que tem. Aí você ia marcar correto. Mas o frigir dos ovos da questão não é o requerimento de informações que tem lá nos arquivos intermediários, nos arquivos universitários. É o requerimento de informações que não é uma espécie, e sim um tipo, por isso que a gente tem uma questão incorreta. E nós vamos para a próxima. Segundo a abrangência de atuação dos documentos, os arquivos podem ser classificados como especial ou especializado. Pessoal, arquivo especial ou especializado não é a classificação quanto à abrangência de atuação, tá bom? Pessoal, os arquivos especiais e os arquivos especializados, eles são classificados quanto à natureza dos documentos. Os arquivos quanto à natureza dos documentos podem ser especiais ou especializados. Se eles forem especializados, quer dizer que eles tratam de um assunto específico. Por exemplo, um dossiê, uma pasta funcional de uma pessoa específica, ou conjunto de documentos que fala da Guerra Fria. Isso são documentos especializados. Agora, os especiais são aqueles documentos que são registrados em algum suporte que precisa de um cuidado adicional. Por exemplo, microfilmes, fitas cassete, que se você for muito novo, vocês nem vão saber, você nem vai saber o que é uma fita cassete, né? Mas enfim, esses suportes documentais, eles precisam, né, de um empenho maior para que a informação possa ser perpetuada, né? Eles precisam de um cuidado maior. Eles são documentos especiais, tá bom? Agora, eu não quero que você confunda a classificação quanto à natureza dos documentos, quanto à classificação em relação à natureza do assunto dos documentos. Pessoal, quanto à natureza do assunto dos documentos, os documentos são classificados em ostensivos ou sigilosos. Os ostensivos são aqueles que não têm restrição de acesso alguma e os sigilosos são aqueles que possuem restrição de acesso devido ao seu conteúdo, tudo bem? Então, eu tenho a classificação quanto à natureza dos documentos, especiais ou especializados, e eu ainda tenho a classificação quanto à natureza do assunto dos documentos, ostensivos ou sigilosos. Além disso, pessoal, a questão está falando aqui que é segundo a abrangência de atuação dos documentos. Em relação à abrangência de atuação, eu vou ter uma classificação setorial, uma classificação geral, tá bom? É diferente do que a gente está apresentando aqui, por isso que a gente tem aqui um gabarito incorreto. E nós vamos para a nossa última questão do simulado. Vamos lá! No que se refere aos estágios de evolução, os arquivos podem ser classificados em primeira idade, segunda idade e terceira idade. Até aqui tá certo, né? Aí você vai falar: professora, mas você já falou na aula que segundo os estágios de evolução, os arquivos são classificados como arquivo corrente, intermediário e permanente. Então a questão tá falando outra coisa, tá errado. Não, pessoal, olha só o que ele continua falando. Ou seja, arquivos correntes, intermediários e permanentes. Por que isso? Porque os arquivos correntes são chamados de primeira idade, os arquivos intermediários são chamados de segunda idade e os arquivos permanentes são chamados de terceira idade. Por isso que a gente tem aqui, quanto aos estágios de evolução, de fato, os arquivos correntes, intermediários e permanentes, que também são chamados de primeira, segunda e terceira idade, tem essa ligação aí, tá bom? Beleza? Então, certinho, questão número 28. E, pessoal, nós vamos finalizando, né, o nosso simulado. Eu espero que vocês tenham acertado as questões. Se ficou alguma dúvida, pelo amor de Santo Cristo, coloca, pessoal, lá no Instagram para mim, eu coloco aqui embaixo no vídeo. Eu vou comentar, se você colocar dúvida, com certeza eu vou comentar, te explicar. Se não der, a gente conversa pelo Instagram. E daí a gente vai mandando áudio até chegar num denominador comum, tá bom? Que não pode ir para a prova com dúvida. Coloquei questões recentes, coloquei questões que eu entendo
que são importantes para que vocês entendam os conceitos que estão por trás, certo? A gente trabalhou bem a fundo, viu que eu fui bem criteriosa, né? Esmiucei cada termo para vocês, fiz as relações necessárias para que de fato você possa identificar se você está ou não preparado para PGDF, tá bom? Pessoal, depois desse simulado aqui, falei todos os tópicos do seu edital, o que eu considero que sejam mais importantes. O que eu considero que seja mais importante e o que a banca vem cobrando, não tem desculpa para errar as questões que possivelmente podem cair de arquivologia, tá bom? Então, pessoal, ficou com dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários. Me segue lá no Instagram também, não deixa de me seguir. Pode mandar no direct, tá? A gente vai conversando também sem problemas, tá bom? Muito obrigada pela confiança, espero que vocês tenham gostado do simulado. Desejo uma excelente prova. Agora tranquilo, relaxa, só revisa esses pontos que você precisa revisar, porque o que precisava ser feito, feito ou não, já passou, né? E aí a gente precisa ir para a prova e dar o nosso melhor. Se a gente estudou 10% da matéria bem, a gente vai lá na prova e vai aplicar esses 10% que a gente estudou bem para ter um bom resultado. E aí a gente vai galgando e caminhando, né, e evoluindo no mundo dos concursos. Espero que você faça uma excelente prova e, por favor, me volta para me contar, tá bom? Volta para me contar como é que foi o resultado, eu vou ficar super feliz. Beijo da professora Serena e até a próxima.